Olá, tudo bem? Vamos para a nossa quinta dica. Dessa vez falaremos sobre a Antiguidade Clássica, mais precisamente sobre as cidades-estados gregas. Vamos iniciar esse estudo falando sobre Esparta. Esparta é uma cidade-estado que ficou famosa por conta do filme 300, que relatou as guerras médicas e como se formava a estrutura do pensamento do espartano. O espartano vivia especificamente para a guerra. A função principal do espartano era, desde os 7 anos de idade, pertencer ao Estado e treinar para uma eventual guerra, para um eventual conflito. Sendo que não existia vergonha maior para um espartano do que deixar de lutar ou fugir do conflito. Nesta lógica, os espartanos não dedicavam-se ao trabalho. Isso era feito pelos ilotas. Como o modo de produção da Grécia é um modo de produção escravista, então os ilotas serviam como escravos. Contudo, na observação do conceito, os ilotas estavam muito mais para servos do que para escravos, pelo simples fato de não serem vendidos, não serem comercializados. Eles tinham o seu lote de terra, que não pertencia a eles, pertencia ao Estado de Esparta. Eles produziam, parte dessa produção vinculava-se ao Estado, parte era dedicada para o próprio ilota. Então, deixando similaridades com o modo de produção asiático. Porém, os maus tratos, a opressão que exercia-se sobre o ilota assemelha-se à questão da visão do escravo, pois ele era tido como uma mercadoria, como um objeto na mão deste Estado. De sorte que esses ilotas muitas vezes eram assassinados na famosa cripteia, que era um rito de passagem que o espartano atingia a maioridade. Politicamente, os espartanos viviam em uma diarquia, existiam 2 reis. Contudo, na prática, quem comandava eram os éforos, dando uma característica de oligarquia, ou seja, a política de Esparta é uma oligarquia controlada por uma aristocracia militar. Diante desta perspectiva, percebe-se claramente que aqueles que estavam sob o controle das armas eram os espartanos. Destacamos aqui o papel da mulher, que em Esparta era responsável pela geração dos filhos. E mais do que isso, quando os maridos iam para o conflito, elas eram quem administravam as cidades, que era uma conjuntura bastante específica para o papel da mulher no mundo antigo. Ok? Muito obrigado, até a próxima.